Fala, Cariocada! Antônio Mariano aqui mais uma vez. E como prometido na semana passada, hoje vim falar sobre mais um sistema de governo, o presidencialismo, que tem aí sua ramificação, que é o semipresidencialismo. Isso eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, o presidencialismo como tal, ele é aplicado em praticamente toda a América Latina, e aqui no Brasil, que é o nosso melhor exemplo, que é o que eu vou usar, a gente elege o nosso presidente da República de uma maneira bem mais simples do que é no parlamentarismo que eu expliquei na semana passada. Na verdade, no parlamentarismo você não tem a figura, nem sempre você tem essa figura do presidente da República, e quando tem, você tem aí a separação das duas figuras do chefe de governo e chefe de Estado. Quem viu o vídeo vai entender. Pois bem, no presidencialismo, o presidente ele encarna esses dois personagens de uma vez só, o chefe de governo e o chefe de Estado. Então, no parlamentarismo, o chefe de Estado, que às vezes é um monarca, é um rei, aqui, no nosso caso hoje, é o Jair Bolsonaro, que também responde politicamente perante o parlamento, aí como chefe de governo. No presidencialismo, o presidente ele é responsável por nomear o seu gabinete, por ser eleito diretamente pelo povo, diferente do parlamentarismo, que o chefe ele sai de dentro do parlamento. E uma diferença fundamental, que na verdade foi o gancho que eu dei para começar a explicar o que são os sistemas de governo, é exatamente a forma de remoção do presidente ou do chefe de governo do seu cargo. No parlamentarismo você tem a moção de desconfiança dentro do parlamento, que facilmente se acaba com uma crise política. No presidencialismo você tem unicamente a figura do impeachment, a figura jurídica do impeachment, que a gente teve com Collor, teve com Dilma e agora aqui no Rio a gente está tendo com o nosso prefeito Marcelo Crivella. Geralmente isso é uma coisa utilizada apenas quando o mandatário ele quebra a lei, Então é por isso quando comete algum crime ou uma improbidade administrativa, algo do gênero. E geralmente também é uma questão um pouco traumática, É uma coisa que fica marcada porque nem sempre você retira o mandatário do poder. Isso também não é uma coisa tão fácil de se fazer, diferente do parlamentarismo. Por isso que dentro do parlamentarismo muitas vezes dizem que é um modelo mais fácil de se governar, é um modelo mais simples, apesar de não ser algo tão fácil de ser compreendido pela população, principalmente quando você já tem uma cultura presidencialista de como você escolhe o seu líder de governo. Apesar disso, novamente, eu particularmente ainda acho que o parlamentarismo é um governo melhor de ser adotado aqui. Mas, enfim, a gente tem a nossa cultura presidencialista, o que impede isso. Fun fact, o Brasil já teve um sistema parlamentarista nos anos 60, quando João Goulart era o presidente da República e nós tivemos aí 3 primeiros ministros, um deles até Tancredo Neves, que posteriormente até foi eleito presidente da República, mas acabou falecendo antes de tomar posse. Quem tomou posse então foi seu vice, José Sarney. Fecha parênteses. E, como eu disse, também tem uma subdivisão, digamos assim, do semipresidencialismo, que ele é mais adotado em países como da Europa, da África e da Ásia. 3 países emblemáticos que eu poderia aqui citar de exemplo são Portugal, França e Rússia. No semipresidencialismo, você elege o chefe de Estado, como por exemplo na França, enfim, na Rússia, em todos esses países. E em alguns deles, o chefe de Estado, na França, por exemplo, é o Macron. Ele pode escolher o seu chefe de governo, que é o que vai responder pela política interna, pela política perante o parlamento francês. Mas ele não pode retirar o seu chefe de governo, apenas o parlamento, o poder legislativo, pode retirar ele, ou caso ele peça demissão. Na Rússia, por exemplo, já é um semipresidencialismo diferente. O Putin, como chefe de Estado, ele nomeia o seu chefe de governo, mas ele também pode retirá-lo. Então é uma coisa mais flexível. Um se parece um pouco mais, quer dizer, que está um pouco mais próximo do presidencialismo puro e outro está um pouco mais próximo do parlamentarismo, apesar de que você tem o seu chefe de Estado ainda eleito pelo voto direto. Por isso é o semipresidencialismo. E aqui no Brasil também tem um conceito muito interessante, que eu acho que vale a pena explicar, que é o presidencialismo de coalizão. É um conceito marcado pelo cientista político Sérgio Abranches,
há alguns anos, e ele basicamente diz que o presidente da República ele não consegue governar sem uma coalizão de partidos dentro do Congresso. Recentemente, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, disse que os partidos políticos eles naturalmente são fracos no Brasil, mas o Congresso ele é muito forte. De toda forma, se o presidente da República não conseguir governar com esses partidos, né, dentro do Congresso, ele vai ter um governo débil, ele vai ter um governo em crise. E também tem um outro estudo de cientistas políticos, já que brasileiros, dizendo que quando o presidente da República ele não consegue alocar de uma maneira próxima da realidade da representação política dos partidos dentro do Congresso Nacional, nos ministérios, né, ou seja, se ele não consegue colocar proporcionalmente os partidos dentro da esplanada dos ministérios, ele vai ter um governo cheio de crises. Governos que conseguiram fazer uma boa alocação dos partidos, por exemplo, foram o governo do Temer e o governo de Fernando Henrique Cardoso. Já os governos de Collor e Dilma foram os que piores tiveram essa alocação dos partidos na esplanada. Logo, explica-se por que eles tiveram impeachment e FHC e Temer conseguiram passar aí bem os seus governos. Temer, aliás, mesmo com as denúncias da Procuradoria-Geral da República, conseguiu ter essas denúncias rechaçadas pela Câmara dos Deputados exatamente por causa disso. Ele conseguiu fazer um bom presidencialismo de coalizão. Na verdade, isso não é uma forma de governo, não é algo oficial, digamos assim, mas é algo que ajuda bastante a explicar como é que funciona a política, né, o presidencialismo aqui dentro do Brasil. Um dado interessante sobre o presidencialismo e o parlamentarismo é que das 22 democracias mais antigas do mundo, apenas 2 são presidencialistas. Todas as outras são parlamentaristas. As 2 são os Estados Unidos e a Costa Rica. Por incrível que pareça, a Costa Rica é um país que tem uma democracia extremamente estável ao longo de toda a sua história, né? E uma crítica também que se faz ao presidencialismo é que ele tende ao autoritarismo, porque como você não tem essa rendição de contas, esse accountability, acredito eu, na minha opinião, maior perante o parlamento, já que há a moção de desconfiança e você facilmente pode tirar o chefe de governo, o presidente da República ele acaba tendo uma concentração de poderes maior. Aqui no Brasil, critica-se muito isso, que a gente tem um hiperpresidencialismo e o nosso poder legislativo acaba ficando engessado, congelado e não pode tomar certas decisões porque acaba interferindo na separação dos 3 poderes, coisa que não aconteceria no sistema parlamentarista. Logo, esse autoritarismo pode acabar descambando por uma ditadura, como por exemplo é na Venezuela. Não digo que, obviamente, isso vai acontecer aqui e que é uma regra, mas é uma crítica que diversos cientistas políticos fazem de que o presidencialismo pode acabar criando uma figura mais autoritária, visto que você preza muito pela imagem do chefe de Estado e do chefe de governo, ou seja, de uma única pessoa, que é o presidente. No parlamentarismo, você defende mais os partidos e então, como consequência, você acaba defendendo mais a ideologia política ao invés da imagem de uma única pessoa. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Falei um pouco mais sobre o sistema presidencialista, comparando aí um pouco também com o sistema parlamentarista, já explicado na semana passada. Na próxima semana eu venho para explicar mais ou menos como é que funciona aí os nossos sistemas eleitorais, né? Uma coisa que está sempre em voga quando se fala sobre reforma política. Reforma política é uma expressão já utilizada que a gente vê nos jornais há 20 anos. Né? O Congresso sempre diz que vai fazer essa reforma e acaba nunca fazendo uma reforma de verdade. Para que a gente possa entender melhor como é que a gente elege os nossos parlamentares. É isso. Segue aí o nosso Diário do Rio, os nossos canais, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, Twitter, todas as redes sociais e curte lá tudo que você puder para dar essa força. Se quiser saber um pouco mais sobre política, também acompanha aí o nosso Diário do Rio. Valeu, abraço! Pensamento da semana. Você sabia que a taxa de divórcio entre as meias é maior do que a taxa de divórcio entre os seres humanos? Pensa nisso.